Alô, gente bonita do meu Brasil varonil! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a uma aula massa, uma aula de geografia. E hoje, meu povo, o nosso tema, ele vem assim, todo cheio de gueri-gueri. Como dizia o professor do Rostinho Lindo, cheio de gueri-gueri. O que quer dizer? Ah, danado. Eu ia apresentar o camarada, rapaz, aí ele já fica rindo daquele jeito. Então já se apresente logo, professor Gilson. Bom dia, meu povo. Bom dia, pessoal do oitavo ano. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui dialogando com vocês na geografia, né? Não seria diferente essa dupla aqui não estar em uma aula de geografia, né? Então, é um prazer, uma alegria. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o rapaz do Rostinho Lindo, o professor Gilson Soares. Já estou aqui com o meu Educa Recife Aberto, aguardando as suas interações. Mandou sua dúvida ou já passo direto para o professor? Olha, vamos lá. Então, gente, hoje contamos aqui com é Jéssica? Isso, Jéssica Anjos. Chega aqui batendo, Jéssica, aqui de lado. Chega aqui. Gégé. Aqui, bateu, chegou. A nossa intérprete de Libras, trazendo a nossa aula, assim, todo um ar mais de acessibilidade para você que tem baixa audição, né? Para quem tem baixa visão, está nos acompanhando, né? Eu sou o Matutinho Lindo, o professor Giorgio Paulo, tá? E hoje a gente vai tratar, gente, de geografia, talvez a aula de história ou geografia. Porque geografia parte, principalmente do oitavo ano, tem uma parte que a gente trabalha, a parte humana, né? E essa parte humana, né, da geografia vai tratar também dessas questões relacionadas a etnias, tá? A direitos, né? O que está na Constituição, né? Quais são as possibilidades que nós temos de resgatar um pouco, né, da identidade, do respeito, né, às etnias que formaram o povo brasileiro. A gente sabe que o povo brasileiro é um povo ímpar, não existe outro no mundo. Né? Essa questão de etnia, né? Raças, né? Branco, negro, amarelo, né? Nós somos um povo diferenciado, tá? Porque nós temos aí essa miscigenação que se colocou na história, né? E essa formação do povo brasileiro, é lógico que ela vai passar aí por essas, né, confluências de culturas e, consequentemente, respeitá-las de acordo com a sua importância para a nossa cultura, a nossa história. De boa? Então vamos lá? Qual é? Sociodiversidade do mundo. As afirmações das identidades indígenas e africanas. Então a gente vai aos poucos tratar aqui nessa aula de onde veio essa questão, né? Por que nós temos que hoje dar uma importância maior, né? E principalmente valorizar aquilo que é diferente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós somos. Beleza? Olha lá. Em tela cheia aí, meu amor. Olha só. História e cultura africana e indígena, professor Gilson, nas escolas. Então eu trago para vocês aí um painel, né? Um painel diferenciado. Esse painel, olha só, o índio ali, ó, olha lá, o índio lá, olhando para você, piscando o olho, né? É um videozinho curto. De lado eu trago uma imagem, né? De um orixá africano. Eu trago aí um guerreiro africano, trago aí um indígena, né, que também se parece com um africano, uma tribo, né, uma aldeia. E veja que essa aldeia, a gente não sabe distinguir se ela é indígena ou se ela é africana. Eu, de antemão, vou dizer para vocês que essa foto é uma foto de uma aldeia africana, né, com a característica aí, ainda veja que ela está em preto e branco. Você olha ali do lado, tem um soldadinho ali, ó. Vê ali um homem branco ali no meio, né, de uniforme branco. Isso na época em que a Inglaterra ela passa a colonizar, né, a África, principalmente a África do Sul. A gente sabe que historicamente o continente africano ele sempre foi explorado, né, por outros povos. Não é o continente, gente, ó, o continente africano. Nós temos mais de 60 países na África. A África não é um país. Então, por exemplo, o Egito está na África. O Egito sede, berço de uma das mais importantes civilizações do mundo, né? Do mundo antigo, a história antiga.
Então o Egito, com toda a sua importância, imponência, economia, né? Nós vamos ter, por exemplo, a época dos grandes faraós. Você que acompanha aí a televisão, está vendo aí alguns filmes, algumas novelas, não é, sobre principalmente Moisés, não é? A história de Moisés que se passa no Egito, os hebreus que vieram lá da região de Israel, não é, junto com José, naquela história de José do Egito. Né? A gente vai buscar um pouquinho da história para a gente entender um pouco da formação da cultura, da economia, né, desses povos. Então o Egito está na África, assim como a Argélia, assim como Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, África do Sul, Botsuana. Né? A África ela é repleta de países, cada um com a sua história, cada um com a sua peculiaridade. Em épocas distintas, algumas regiões se desenvolveram mais do que outras. Mas o que é fato? O Império, a Grécia da Macedônia de Alexandre o Grande invadiu o Egito, tanto que a civilização ptolomaica, né, que é do Ptolomeu, o general Ptolomeu, que se tornou faraó e depois foi o pai da grande rainha Cleópatra no Egito. Olha só, o farol de Alexandria. Então, momentos da história de cultura que nunca antes e nem depois existiu. Você entendeu o que eu quis dizer? Então foram momentos distintos. E logo depois os romanos, com Júlio César, depois com Otávio Augusto, né, com Marco Antônio, o Egito passa ao domínio dos romanos. E aí, logicamente, a partir do século XIV, século XV, as grandes navegações, a expansão comercial marítima europeia, não é? O périplo africano, a navegação de périplo africano. Lembra disso, Gilson? O que é a navegação de périplo africano? A navegação de cabotagem. Os primeiros navegadores portugueses não se avançavam tanto ao mar oceânico, que é o Oceano Atlântico. Então eles navegavam sempre contornando a costa africana até contornar a África do Sul, que era o Cabo das Tormentas, e depois ficou chamado hoje de Cabo da Boa Esperança, e aí chegar às Índias. Depois a gente vai ter aí os portugueses com a questão da escravização, que é onde a gente vai chegar agora. Então, e a história dos povos indígenas aqui no Brasil, né? Os índios foram chamados assim inicialmente por Cristóvão Colombo, porque se pensava ter chegado nas costas orientais das Índias, né? E que somente em 1898, né? 1498, é que Américo Vespúcio descobre que isso era um novo continente e que não era as Índias. Mas o nome ficou, né, os primitivos habitantes das Américas chamados de índios, de indígenas, e até hoje está assim, está chamado. Então a gente tem aí uma ocupação do território e, consequentemente, depois uma tentativa de escravização desses habitantes aqui da América, tanto da América Espanhola quanto da América Portuguesa, sem contar com lá na América do Norte, né, as tribos da América do Norte, né, os Cheyennes, Apaches, Comanches, Iroqueses, né, Moicanos, né, e assim por diante, beleza? Aí, próximo slide, aí eu trago para vocês um pequeno texto, um videozinho de uma aldeia, aqui já de uma aldeia indígena no Brasil, não é? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão indígena. Então, no texto aí, ó, eu digo que no dia 13 de maio de 2010, professor Gilson, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIC, do governo federal, né, lançou um selo que será entregue aos municípios e estados que cumprirem a legislação e inserirem nos currículos escolares da educação básica o ensino da cultura e história afro-brasileiras, africanas e indígenas. O que quer dizer isso? A data é simbólica, porque dia 13 de maio? Porque foi no dia 13 de maio de 1888 que foi assinada a Lei Áurea. E a Lei Áurea, ela proíbe o quê? Proíbe, ao menos na teoria, tá, a escravidão no Brasil. Portanto, o 13 de maio é também o Dia Nacional de Combate ao Racismo. A gente vai ter aí depois, logicamente, todo um movimento, né, esse movimento contra o racismo. Né? E esse racismo ele é de qualquer forma, tá? de qualquer ação. Né? Racismo, gente, é algo que a gente deve abominar. Né? A questão do preconceito.
preconceito. Você ter uma ideia sobre alguma coisa porque alguém falou, sem você ter uma noção do que é na verdade. Então, qualquer questão relacionada a isso, a gente deve pensar que o outro só é diferente. Por quê? Porque todos nós não somos diferentes um do outro. Nós temos a nossa identidade. Né? Eu sou eu, você é você, ele é ele, ela é ela. Né? Cada um tem sua forma, né? Sua educação, seu costume, sua tradição. A gente vai ter algumas questões em comum, né? Mas nós vamos ter as nossas particularidades, as nossas individualidades. Então, seja ela na cultura, seja ela na crença, na fé, vamos pensar assim, Deus, Criador de todas as coisas, não é? De todos. Então, o que vai nos diferenciar muitas vezes é a forma como eu aceito, como eu entendo determinadas coisas, ou então determinadas traduções. Não é, Gilson? Quando a gente vai ler um documento, eu tenho uma forma de interpretação. Então, a interpretação, que muitas vezes é que nos faz nos tornarmos diferentes. Mas, por isso mesmo, eu devo ter a capacidade de entender o outro, a questão da empatia, e, posteriormente, respeitar a opinião do outro, que é diferente. Imagina se todo mundo fosse igual, a lagartixa, ficar assim, ó, a cabeça balançando. Não é? Só assim, ó. Sim, senhor. Não. A gente tem que raciocinar, tem que refletir, tem que pensar. Né? Então, essa questão, por exemplo, 13 de maio de 1888, Princesa Isabel, ela então promove aí a Lei Áurea. Extingue a escravidão no Brasil ou qualquer forma análoga, ou seja, parecida. Aí eu pergunto a você, existe escravidão no Brasil? Ainda hoje? A gente está, de vez em quando, ouvindo em reportagens, né, que o Ministério do Trabalho, a Polícia Federal, invadiu um garimpo clandestino na mata, invadiu uma serralharia no meio da floresta, uma fazenda lá no meio do sertão, como diz o Matuto, lá no oco do mundo. Tu sabe o que é oco do mundo, Gilson? No final do mundo, mas o mundo é uma bola. Mas quando a gente fala assim, oco do mundo, e você que está nos ouvindo aí, você que é do interior, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Né? O oco do mundo é um lugar perdido, onde ninguém sabe. Né? Teve agora um filme brasileiro interessantíssimo sobre uma mãe que vai à busca do filho. O filho foi contactado para trabalhar numa fazenda, e aí ela soube que o pessoal estava trabalhando como escravo. Pois ela se oferece para trabalhar como cozinheira, vai até o lugar onde o filho poderia estar, ela consegue descobrir que o filho pode estar noutra fazenda, ela consegue provas, consegue apoio, né, do padre da cidade, vai até Brasília, denuncia, né, quase morre, mas ela consegue então descobrir o trabalho escravo, né, de várias fazendas no Pará, né, e a gente não está difícil aqui no nosso Nordeste, né, mas é preciso que a gente tenha esse cuidado aí. Tá? Essas questões sendo estudadas no nosso currículo. Corta para ele. Então, veja, o que é que acontece aí? O que acontece, viu, Gilson? Rapidinho. O que acontece é que essa questão da escravidão, hoje, é porque as pessoas se acham acima da lei. Não é? E muitas vezes, o que é que acontece? A lei, meu povo bonito, a lei é para ser respeitada. A lei é para todos. Não existe esse negócio de eu estar acima da lei. Né? A gente tem a Constituição Federal, temos o Código Civil, nós temos várias normas, não é? Para que nós possamos nos conduzir na vida em sociedade. Viver em sociedade é uma arte. Viver em sociedade não é fácil. Por quê? Porque eu tenho que respeitar o meu limite e respeitar o limite do outro. Não é? É como, por exemplo, quer conhecer uma pessoa, tem um ditado, viu, Gilson? Escuta esse ditado. Diga. Teu pai vai saber, seu José. Sim. Olha, quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. Você está doido, professor? Vou comer 1 quilo de sal? Minha gente, você vai fritar um ovo ou vai temperar uma comida. Você bota 1 quilo de sal na panela? Não. Você bota aqui uma pitadinha de sal.
Então veja o tempo que você vai levar para gastar aquele pacote de sal convivendo com a pessoa. Então a convivência é o dia a dia, né? Então você vai levar um tempo para conviver com essa pessoa e conhecer essa pessoa. Mas você ia falar um negócio Foi aí. justamente porque é muito importante a gente estar trabalhando essas questões dentro dos currículos educacionais para quebrar um pouco essa barreira, né? Uhum. A gente fala tanto da cultura, que é riquíssima, a cultura afrodescendente, ela é muito rica. Se a gente for preparar uma aula aqui, não vai dar tempo, professor, é muito assunto para ser retratada, mas ao longo da história ficou essa marca negativa, porque sempre quando a gente se retratava, por exemplo, ao continente africano, sempre vinha aquelas imagens de um lugar muito pobre, sem riqueza, um lugar que não tinha tanto assim coisas para que o mundo vá desfrutar, coisas boas, né? Sempre quando a gente falava do continente africano, sempre vinha aquela imagem de fome, pobreza, e sempre sendo escanteado a parte belíssima que também existe no continente africano, né? Se a gente for ver os países, claro que tem as questões dos índices, né? IDH, que são elaborados, mas a gente tem a parte também da África, por exemplo, temos muitos... Tem até a questão do deserto? Tem, não tem, professor? Tem. Claro que tem. A África subsaariana. Exatamente. Mas, claro, são países que não possuem, por exemplo, desenvolvimento de tecnologia? Claro que possuem. Tem prédio, professor, lá no continente africano? Oxe, Será que não tem? gente, se tem. você- A gente tem que quebrar essas barreiras, esse tipo de imagem construída ao longo da história. Eu vou aproveitar essa sua fala e vou, na próxima aula, eu vou fazer uma comparação entre a África desenvolvida e a África subdesenvolvida. O boa. Brasil desenvolvido e o Brasil subdesenvolvido. Né? A gente pode tirar para a nossa cidade, Isso. né? A cidade do Recife. Quer dizer, se você for, por exemplo, Argélia, África do Sul, são países na África desenvolvidos. Né? Mas se eu for pegar a Somália, por exemplo, a Somália é um país que viveu durante muitos anos sob ditadura. Né? Isso. Angola viveu-se muito tempo sob ditadura Exato. portuguesa. Né? A Angola tornou-se independente de Portugal, minha gente, século passado. Isso. Né? Nos anos 80, né? A gente tem a Frelimo, que era um movimento de independência, de libertação. Né? Você tem, por exemplo, Ruanda. Oxe, Tem um filme chamado Hotel Ruanda, Ruanda, né? isso. Que é um filme baseado em fatos reais. Né? A briga de etnias africanas, né? Pelo poder. Né? Então, você tem aí uma situação difícil. Mas a África ele tem os dois extremos. Isso. Países e lugares muito ricos, muito desenvolvidos, e Isso. países africanos muito pobres ainda, né? Abaixo da linha da miséria, não é da pobreza, é da miséria. Isso. Né? A pessoa não ter o que comer. Né? Então, existem esses parâmetros. E por que ainda existe isso? Né? Então, basta a gente olhar na sua realidade. Mas, enfim, a escravidão indígena, e aí vamos falar um pouquinho do indígena brasileiro, né? Tem aí uma foto aí na época, nem uma foto não, uma pintura, né? de Rugendas, de Debré, de Franz Post, a gente vai ver algumas imagens aí da cultura dos indígenas na época, né? Da colonização no Brasil. Então a escravização indígena foi a primeira tentativa dos portugueses, né, de ter mão de obra aqui. Então, ó, a coroa portuguesa explorar a mão de obra no Brasil. Então os portugueses encontraram inúmeras dificuldades em capturar os indígenas para esse fim. Por que os portugueses, pode deixar em tela cheia, por que os portugueses encontraram dificuldade em escravizar o indígena brasileiro? Meu povo, ninguém é besta, é? Quem é que vai se tornar escravo do outro, trabalhar o tempo todo sem ganhar nada e levar chicotada? Então, além destes quem? Os indígenas conhecerem muito bem o território, os padres jesuítas tornaram-se empecilhos para a escravidão, porque defendiam os índios para serem catequizados. Então, aí uma taba, né, uma oca, né, mais uma tenda gigante, né, onde os índios estão aí numa evolução de uma dança cultural, mais popularmente chamada também como toré. Tá? Mas, ó, a coroa só autorizava a escravidão indígena por meio da guerra justa. Olha só, preste atenção.
Com a vinda dos negros africanos para o trabalho escravo e tendo-se em vista a lucratividade do tráfico negreiro, a escravidão indígena foi sendo deixada de lado, certo? Então, aí eu trago um painel com algumas imagens, né, dos padres jesuítas. Manuel de Nóbrega, José de Anchieta foram os primeiros padres jesuítas a chegarem no Brasil, isso por volta de 1535, 1540. Então tá aí, José de Anchieta, né, que é um dos primeiros padres a chegarem aqui, ele faz a tradução do Tupi-Guarani para o português e espanhol, por isso vai facilitar o contato, né, dos indígenas. Tá aí, ó, um índio sendo catequizado, sendo batizado ali, ó, então descaracteriza a cultura indígena para impor a cultura católica, a cultura portuguesa, né? Depois a introdução do altar, da missa, né? Então você tem aí toda uma estrutura que vai fazer com que o índio perca um pouco a sua cultura e ao mesmo tempo ele também não é branco, não é português. Então, vai ficar aí meio perdido. Então, esse índio que estão nas missões jesuíticas, eles acabam sendo presas fáceis para os bandeirantes paulistas, inicialmente, né, que invadiam as missões, capturavam os índios para vender como escravo. Só que o índio, gente, vivia no modo de produção primitivo ou comunal. A gente já falou isso aqui em aulas anteriores, modos de produção. E o que quer dizer modo de produção primitivo ou comunal? Nesse tipo de economia, a economia de subsistência, a produção era para consumo apenas. Então o índio só caçava para comer, só pescava para comer, plantava o milho, a batata, ou o inhame, a macaxeira, fazia a farofa, ou a farinha de mandioca, para comer. Ele não tinha essa ideia de comércio, de produzir em grande quantidade para vender. O máximo que ele fazia é, se ele pegasse peixe demais, né, ele podia trocar com alguém de outra tribo, com uma galinha, com um porco, com outro produto, fazia o escambo, que é a troca de um produto por outro, né? E aí era diferente, tá certo? Mas o português queria trabalhar, botar o índio para trabalhar, para produzir riqueza para ele. Isso. Aí o índio disse, gente, que negócio de besta é esse que eu estou fazendo? Né? Não, o índio se embrenhava no interior, no chamado sertão, porque a turma vivia só no litoral, né? E aí foi preciso então ter as expedições dos bandeirantes. Então, a igreja e a escravidão indígena. Então, a igreja no início, ela dificulta a escravidão indígena, porque o índio ainda se achava que tinha alma, porque o negro africano nem alma tinha. Mas isso é uma questão cultural, viu? Isso era questão de sabedoria, né? De alguém que se achava superior, porque em cultura não se existe cultura inferior ou superior. O que existe são culturas diferentes, tá certo? Então, ó, os primeiros anos da colonização efetiva no Brasil, a partir de 1530, expuseram conflitos entre a igreja e os colonos portugueses. Os colonos queriam escravizar os índios para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar, enquanto os religiosos aproximaram-se dela para catequizá-las. Era garantir o aumento da população cristã católica no mundo, né, para barrar um pouco o avanço do protestantismo na Europa, né, principalmente os luteranos, os anglicanos, né, os calvinistas, tá certo? Era o que se travava na Europa a Guerra dos 30 anos. Depois, ó, a escravidão indígena versus a escravidão africana. Né? Então, por que o negro africano, né, foi trazido para o Brasil na condição de escravo? Primeiro, eu queria dizer para vocês que dentro das próprias aldeias e tribos africanas, etnias africanas, haviam guerras e brigas. Então, algumas tribos brigavam com outra, capturavam os outros e vendiam como escravos para os portugueses, para os holandeses, para os franceses, para os ingleses e para os espanhóis, meu povo. Pensem assim, corta para mim aqui, Juninho Play. Pensar no seguinte, pensa na palavra, aí você pode ver com o professor de história da sua sala, né, lembrar a palavra exploração. Colônia só tinha uma finalidade, exploração. Portanto, não tinha coisa boa nem para nenhum desses povos que eu disse aqui, ó. Portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. Quando se pensava em colônia, era de exploração.
Então, acaba com essa história de que se nós fôssemos colonizados pelos holandeses, teriam sido melhor, pelos ingleses, teriam sido melhor. Se fosse assim, países da América Central, países da África, países na América do Sul, teria sido melhor. O próprio Brasil teria sido melhor. O Brasil não foi colonizado pelos holandeses. Passou 20 anos. De 1580, de 1630 até 1654, os holandeses dominaram aqui o Nordeste brasileiro. Porém, nesse período, apenas de 1637 a 1642, muito pouco tempo, que é o período de Maurício de Nassau, e somente só, depois nem antes nem depois, certo? Então, eu vou aqui, só em tela cheia de novo aqui, rapidinho para a gente parar aqui. Corta para mim, Juninho Play. O negro africano veio trabalhar como escravo no Brasil para atender aos anseios da coroa de iniciar-se rapidamente a produção açucareira e a forma intensiva. Então, corta para mim agora, meu amor, minha coisa linda. Então, o que é que acontece aqui? Então, a coroa portuguesa precisava, inicialmente, ocupar o Brasil de forma total, então dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, se liga aí, e aí, o que é que fez? Incentivou o tráfico de escravos africanos para o Brasil, para suprir essa necessidade, beleza? Eu vou continuar esse assunto aí na próxima aula. Professor Gilson, diga. Se despeça do meu povo bonito aí. Beleza. Do 9º ano, pessoal, do 8º ano, é sempre um prazer, a aula de geografia é fantástica, né? Você aprende várias coisas aqui com a gente. Próxima aula tem mais, né? Você encontra um matuto lindo, um rostinho lindo. Até a próxima, pessoal. Muito bem. Tchau, meu amor. Tchau. Não chore assim, meu bem, pois se você chorar, eu choro também. Tchau, meu povo. Até outra hora.